Salve galera, beleza? Aqui é o Sérgio do Instituto Cidade Jardim. Estamos aqui hoje gravando o nosso último vídeo para a Semana dos Telhados Verdes, que se encerra nesse domingo à noite. Os vídeos ficam no ar só até esse domingo à noite. Na segunda-feira entra o vídeo de encerramento. Então se liga, aproveite para você aproveite ao máximo esses conteúdos que a gente está disponibilizando para vocês, porque tem muita informação e muita gente boa trabalhando com telhados verdes no Brasil. Hoje o mercado está bombando e a gente trouxe hoje para vocês aqui uma das referências no Brasil desse mercado, o Marcelo Oliveira, que é engenheiro civil, e ele vai contar para a gente aqui hoje um pouquinho da experiência dele de mercado, obviamente, mas contando uma coisa incrível, que ele foi um dos responsáveis pela instalação de um dos maiores telhados verdes no Brasil, possivelmente o maior, né, Marcelo? Tudo bom? Opa, tudo bem, pessoal? Como é que tá? Grande prazer estar compartilhando aí com vocês um pouco da caminhada aí em telhados verdes, né? E sim, Sérgio, é o maior telhado verde do Brasil. Cara, parabéns pela iniciativa aí. Acho que é super válido e relevante você apresentar o teu case aqui hoje, para mostrar para o pessoal que telhados verdes são tecnologias tradicionais, antigas, que vêm sendo construídas há milhares de anos, mas mostrar um pouco dessa veia nova do que são os telhados verdes modernos, como que eles estão se conectando na construção civil e como eles possibilitam transformar obras de grande porte, como um hospital, que vocês descobriram aí, transformar realmente o clima dessas obras para que elas sejam tenham maior conforto, tragam mais qualidade de vida para as pessoas que estão utilizando essas construções, né? Então, Marcelo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a galera aqui, contasse um pouquinho da tua história rapidão aí, e já quiser compartilhar a tua tela daqui a pouquinho para começar aí na tua apresentação. Cara, aproveita ao máximo esse espaço aí, a nossa audiência tá indo super legal. Hoje estamos aí com praticamente 1.500 pessoas que já assistiram aos vídeos da Semana dos Telhados Verdes, mais de 150 mil pessoas alcançadas nas nossas comunicações. Então, cara, aproveita o espaço aí para divulgação, mostra o teu trabalho porque é incrível e a bola tá com você, cara. Toca o pau aí. Beleza? Chegou a dar uma arrepiada aí. Quanto? 150 mil pessoas atingidas? 150 mil pessoas, cara, acredita? Nossa, olha aí, isso Muita gente recebendo nossas comunicações. É quase 5 vezes mais pessoas do que tem na minha cidade, né? Cara, é incrível esse negócio de internet, né? A gente se liberta e manda a nossa mensagem para uma audiência assim que a gente nunca imaginou que poderia ouvir o que a gente está falando, né? Imagina, 150 mil pessoas é a população inteira aqui de Itu também, né? São 2 Maracanãs, né? Ou mais. Então, realmente é uma oportunidade, uma honra estar aqui com você, assim, mostrando o teu trabalho, para que as pessoas possam conhecer os telhados verdes, porque é uma tecnologia, uma técnica tão antiga, mas tão pouco conhecida, tão cheia de mitos, né? E a gente está aqui trabalhando para derrubar esses mitos e trazer realmente isso daí para transformar o clima das nossas cidades, né? Beleza, vamos lá então. Vamos mostrar que realmente é um sistema muito viável, de fácil aplicação, desde que siga regras e normas técnicas, né? A gente consegue aí realmente com um pouco, digamos, com mínimas intervenções, a gente consegue grandes soluções, né? Principalmente para as grandes cidades, né? Legal. Me conta um pouquinho a tua história. Você é engenheiro civil, mas tem uma trajetória com permacultura também, né? Conta um pouquinho para a galera aí do teu histórico. Então, minha formação é técnica em engenheiro civil e técnico em paisagismo, né? Uhum. Mas eu também sou permacultor, inclusive fiz meu curso no IPEMA, em São Paulo, né? Ok. Foi um momento muito, assim, eu trago uma lembrança muito gostosa desse curso, porque foram 10 dias de imersão na Mata Atlântica e Sim. realmente foram 10 dias transformadores, assim, 10 dias em que muito aprendi de técnicas de permacultura, mas muito também se aprende de vivência de ser humano, de humanidade, que eu acho que nós estamos precisando bastante nesse momento, né? Legal. Então, foi um momento muito legal, assim. Eu vou dar uma compartilhadinha agora, então, na tela, tá? Que aí tem um resumo da apresentação. Eu Uhum. também deixo eu apresentar para vocês, desculpa. Esse aqui é o meu assessor, né, o Francisco, que Salve. está aí também já numa caminhada de me ajuda de vez em quando nos jardins, me ajuda nos telhados verdes. E hoje fez questão absoluta de estar participando aqui também, né? Vamos ver se ele, no meio da apresentação, aí ele fala alguma coisa aí. Não, maravilha. Ele para o pessoal que
Ali, ó, dá um oi pro tio Sérgio e pra galera que tá vendo. Fala, Francisco. Tá, Nada como uma presença infantil para iluminar aqui nas palestras. Então, cara, compartilha a tela com a galera aí e se travar um pouquinho, não esquenta não, que a apresentação é um pouco pesada, né, Marcelo? Beleza, é um pouco sim, mas acho que vai dar tudo certo aí. Vamos lá. Vamos lá. Vou compartilhar aqui então com vocês a tela. Beleza. Bom, gente, aqui está um pouquinho então da minha história, trajetória e tal. Sou Marcelo Oliveira, né? Já falei, meu currículo, eu sou engenheiro civil, técnico em paisagismo e permacultor, né? Eu me digo que sou especialista em telhados vivos e, inclusive, foi através dos telhados vivos que eu conheci o Sérgio e não conhecia no Brasil, né? Eu estava numa viagem na Alemanha e a gente se conheceu por lá e foi uma liga super gostosa, assim, uma visão de mundo super parecida e desde então a gente caminha juntos aí nesses já de que 15, 18 anos aí, eu acho, né? Não, perdão, a viagem foi em 2010, se não me engano. 2010, né? Isso. Então são 7, 8 anos aí de trajetória e de trocas de conhecimentos, de apoio mútuo, e tem sido super bacana aí, um grande parceiro. Uma parceria, né? Muito trabalho junto, né, Marcelo? Nossa, graças a Deus aí. Ainda bem, né? Sou muito grato aí a essa parceria, essa amizade que a gente que criou lá do outro lado do mundo, né? Isso aí. Vamos lá. Eu também me autodenomino educador, né? Porque eu acho que o conhecimento é o que nos transforma e a gente consegue mudar a nossa trajetória como ser humano e como sociedade somente através do conhecimento. Então, eu também dou aula, né? Eu sou professor no curso modular de Peral do Encanto, da Escola de Paisagismo Peral do Encanto, e onde, entre algumas disciplinas que eu dou a disciplina específica de telhados verdes, o que é muito importante, né? Que, então, a pessoa vem e sai com essa formação de instalador de telhados verdes, né? E também dou aula no curso técnico Bom Pastor, que é um curso daí já é uma continuidade um pouco maior, mais ou menos 2 anos para formação. E também dou uma disciplina que é focada em telhados verdes, né? E essa ideia dessas disciplinas vieram também dessa viagem da Alemanha, na Alemanha, porque lá nós conhecemos uma escola técnica de paisagismo, né? E nessa escola eles têm professores específicos só para disciplina de telhados verdes, para ver como é importantíssimo para os profissionais do velho continente essa formação. Eles realmente dão muita atenção porque o telhado verde na Europa ele é levado muito a sério e ele é um instrumento muito eficaz nas mudanças climáticas e sustentáveis que a Europa vem tomando frente aí no mundo hoje, né? Legal. Legal, também já eu digo assim, o Tony, né? Nós começamos fomos precursores em cursos de telhados verdes, aí a gente só não de forma online, né? De forma presencial, então nós cruzamos já o Brasil e dando diversos cursos, são mais de 500 profissionais formados aí nesse período, né? Então já demos curso no Jardim Botânico Plantarum, na Holambra, né? Lá com e Gustav, né? com o Gustav também, a gente teve essa oportunidade de dar um curso de paredes verdes, em universidades federais também, então a gente tem bastante gente formada aí e que seguiu no caminho e hoje são grandes profissionais da área, né? E também tenho o prazer de ser coautor de um e-book aí com o nosso famoso Sérgio Rocha, não sei se o pessoal conhece muito, né? Então, eu, o Sérgio e o Tony, nós fizemos um e-book com 7 pontos importantes assim que a gente precisa antes de se instalar um telhado verde, né? Então, foi bem bacana aí esse trabalho em conjunto também, né?
Legal. Inclusive, esse e-book a gente disponibilizou para o pessoal que está assistindo as aulas, os vídeos da Semana dos Telhados Verdes. A galera tá baixando o e-book lá e tá sendo bastante procurado, sim. Ah, que legal, coisa boa. Isso Tá aí servindo de base para muita gente aí. é uma boa base para começar essa caminhada, né? Viu, tia? Se puder falar um pouquinho mais alto, tá? O áudio tá um pouquinho baixo aqui pra gente, tá? Bom, de repente eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui, Isso, deixa eu dar isso. uma ajeitadinha. Vou Beleza. aumentar o volume. Bom, vamos lá. Não sei se me deu uma melhoradinha aí ou não, Sérgio. Não, tá show de bola, toca o pau. Então vamos lá. Eu vou apresentar da minha empresa, tá? A minha empresa é a Telhado Vivo Coberturas Ecológicas. Então é uma empresa que hoje ela é focada em execução, implantação e geração também de tecnologia de paredes vivas e de coberturas verdes, né? Então, ela tem também a área de irrigação, sistema de irrigação, que a gente trabalha com gotejo, com aspersão, com manual ou digital, né? A gente tem um fornecimento de insumos, tá? A gente consegue fornecer, então, toda a cadeia da parede verde do telhado vivo, a gente consegue esse fornecimento através de plantas, de substrato, de adubo. A gente tem a questão da manutenção também, que não é um foco tão grande da empresa, mas a gente presta também manutenção. Uhum. E basicamente isso aí, né? A gente trabalha também, a empresa tem trabalho com paisagismo, eu faço também projetos paisagísticos, sempre voltado para essa área mais sustentável, mais ecológica, mais permacultural e mais perene, né? Uhum. E agora uma das vedetes aí que a empresa tá desbravando, e a gente está muito feliz que a gente está com um projeto bem grande aí de um lago, de um condomínio aqui no Rio Grande do Sul, que é um lago que ele a água dele é tratada com plantas e com filtros naturais, né? Então a gente está desbravando um pouco essa parte de piscinas naturais e lagos As naturais biopiscinas, né? e essas biopiscinas aí. Então, Show de bola. bem gostoso aí, que eu também estou bem apaixonado por esse novo trabalho aí, né? São as cachaças que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? Bom, uma das minhas cachaças também agora são as biopiscinas, né? Legal. É apaixonante mesmo, né? Tu tem uma biopiscina na tua casa, né, Sérgio? Tem. A gente capta a água do telhado verde na piscina, trata ela com as plantas, tem peixe também. Tenta fechar o ciclo aqui também, né? Sempre, né? Então tá, vamos lá, gente. Marcelo, Vou passar rapidinho. eu vou desligar o som aqui e o meu vídeo para liberar um pouco de banda aqui de transmissão para você, tá? Então vai ficar só no meu íconezinho aí, tá bom? Tá, tranquilo. Qualquer coisa, tu me dá um grito aí, então, tá? Eu te aviso por fora aí, fica tranquilo. Eu tô acompanhando aqui, tá? Tá, beleza, então. Tá com o pau. Bom, então, gente, eu vou falar só um pouquinho rapidinho, assim, sobre algumas pequenas referências de obras, tá, de paredes verdes. A gente tem, que é uma das linhas da empresa, né? Então, aqui eu botei só uma referência, a gente tem bem mais paredes verdes instaladas, mas não é o foco. Não é o foco, o papai tá falando, tá, só um minutinho. Com o tio Sérgio. Tô falando com o tio Sérgio, isso. E então, para um pouquinho assim dos trabalhos, né, que são paredes verdes, aqui a gente é bem focado aqui no Rio Grande do Sul, né? E a nossa grande vedete, assim, que é a nossa grande linha de trabalho, que são os telhados verdes, né, que é o assunto principal de hoje. Bom, aqui os sistemas que a gente utiliza, né, os sistemas de cidade-jardim, são sistemas inclinados que a gente tem à esquerda, né, que quando a gente tem um telhado com uma cobertura inclinada, a gente até 35% a gente pode utilizar um sistema, e o sistema mais utilizado para telhados extensivos, com pouca inclinação, com lajes planas, que é o flat, né, que retém 17 litros por metro quadrado na bandeja, fora a camada de substrato, que ela varia, conforme varia a camada, varia a capacidade de retenção. Mas para vocês terem uma ideia, se a gente chega com 10 centímetros de substrato, a gente consegue reter quase 60 litros de água, né? Então, o telhado verde, assim, um dos benefícios é essa questão da esponja, né?
ele, nas grandes cidades, a gente tem muita questão de alagamento, então ele se torna uma grande esponja para evitar todos esses inconvenientes que as grandes chuvas geram hoje nas cidades. Tem mais uma gama de benefícios que eu não vou me fixar aqui, tá? Porque eu acho que o Sérgio já deve ter falado, outras pessoas devem ter falado, então não vou me fixar em todos os benefícios, mas se a gente for listar, são mais de 15 ou 20 benefícios aí que os telhados verdes podem trazer. A gente usa o sistema, então, com bandeja. Sérgio, vamos dar uma seguradinha só que eu libero o Francisco, tá? A gente segue, só libero ele aqui. E aí sigo falando do filtro direto, tá? Tranquilo, tranquilo, tô aqui acompanhando aqui. Então tá. Então, vamos estar falando a questão a gente usa a bandeja, né? E depois da bandeja a gente vem com um filtro de partículas, que nós utilizamos basicamente dois sistemas, né? Um sistema corta isso aí. Então, falando do filtro de partículas, né? A gente tem um filtro de partículas, que é a camada que retém o substrato e deixa passar somente a água. Tá? Nós trabalhamos também com um substrato que nós chamamos de substrato ecocerto, que na verdade é um substrato que vem de fundo de compostagem, né? Então ele não é um extrativismo, ele é um resíduo gerado por empresas e a gente utiliza nos telhados verdes. E a vegetação, uma vegetação que para telhados verdes a mais indicada é sempre suculentas, né? A gente tem um exemplo aqui, a Erba Ubini, que é uma suculenta super resistente e com muitas flores, assim, ela passa uma boa parte do ano florida, super perene e extremamente atrativa de avifaunas, principalmente abelhas, né? Então, eu noto assim nos telhados que muitas abelhas estão ali polinizando e então, em termos ecossistêmicos, é uma planta bem, apesar de ser exótica, é uma planta que eu acredito que seja muito importante dentro desse contexto do ecossistema, assim, de ter um paisagismo mais ecossistêmico e que a gente consiga equilibrar mais todo o sistema como um todo, né? Falando aqui então de cases, né? Então um case que foi utilizado o Flat 17, que a gente tem o edifício The Place aqui em Porto Alegre, né? Foram 610 metros de telhados verdes, onde utilizamos Sedum, que é essa amarelinha que a gente tem aqui à direita da imagem, né? Parece um pedaço dela. Então é o Sedum, que também é florífera, é uma planta bem adaptada a telhado verde. A gente tem a bulbine lá atrás, vocês podem ver que ela tem um extrato um pouco maior, então, e as flores são mais altas, né? Então dá uma diferença de alturas assim que a gente consegue trabalhar esses movimentos dentro do paisagismo. Tem o boldo, que não está aparecendo aqui, e a gente tem essa roxinha, que é a Setecrésia, que também é uma planta muito adaptada, e essa planta a gente consegue trazer bastante cor para dentro de um telhado, né? Então esse aqui tem um sistema de irrigação, esse telhado, ele foi utilizado com 8 centímetros de substrato, tá? E tem a retenção do flat de 17 litros. Muito me perguntam, né, se os telhados verdes eles são dependentes de irrigação. Não, se ele for um telhado bem projetado, ele não necessariamente precisa de irrigação. Sem dúvida nenhuma, qualquer interferência paisagística que tenha irrigação, a gente vai ter um sistema que vai estar mais equilibrado, mais bonito, mais vistoso. Mas não necessariamente para um telhado verde a gente precisa ter irrigação, e esse é o exemplo. Ó. Nós temos um telhado verde, 350 metros quadrados, né? Basicamente de cedro e bulbines, grandes tapetes de cedro e grandes tapetes de bulbine. De substrato, e essa foto aqui deve ser o que uns 6 meses depois de implantado.
a gente pode ver que essa parte não tem irrigação, tá? Então ela não está super bem desenvolvida e o sedum está bem fechado. Eu só chamo a atenção nessa imagem, assim, ao fundo, né? A gente tem o Rio Guaíba lá em Porto Alegre. Então é um dos telhados que eu executei que tem uma das melhores vistas, assim, da cidade, né? Isso é uma coisa interessante quando a gente executa telhados verdes, que a gente consegue ver a cidade num outro ângulo. E aí a gente consegue ter novas percepções do nosso dia a dia aí de uma cidade, né? Legal. Ô, Marcelo, deixa eu aproveitar aqui e entrar Oi. na conversa. Você falou que esse projeto não tem irrigação, mas tem um caninho mostrando ali. Você tem uma irrigação para pegamento na fase inicial de instalação? Como que você trabalha com relação a isso? Exatamente. Esse aí foi um pedido nosso, né? Foi bem observado, sabe? Ia passar. Tem uma torneira ali, tá? E esse telhado ele foi implantado no início de janeiro. Uhum. Início de janeiro é uma época aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, que tem feito muito calor. A gente tem chegado tranquilamente a 42 graus ali em janeiro e fevereiro na cidade, né? E decorrência, obviamente, de toda essa impermeabilização da cidade, dessa massificação de construções, né, que a gente pode ver ao fundo, assim, tem muito pouco verde nessa região, né? Então, a PEG inicial, a gente, como tinha essa opção, a gente instalou uma torneira, tá? E essa torneira para uma irrigação manual inicial, que ela Só de durou. pegamento. Oi? Só para o pegamento, para o primeiro enraizamento. Depois, Só pegamento. Se bem que essas plantas aqui, elas já vieram enraizadas, tá? Não, nenhuma foi raiz nua, todas Hum. elas vieram em bandejas com 15 unidades já bem enraizadas e foram plantadas. Mas para a gente ter uma certeza no desenvolvimento e a gente tem um acompanhamento do telhado, principalmente nos 3 primeiros meses, é o período que eu particularmente considero o período mais instável num telhado verde, que é realmente essa vegetação, ela vem de um viveiro, então ela já sofre o estresse todo na viagem, tem toda a questão da elevação que sempre dá uma judiada nelas, por mais que a gente cuide, acaba dando uma judiadinha, né? Porque tu está elevando isso lá no 15º, 20º andar, então tem toda essa logística, né? E os 3 primeiros meses eu comparo a uma criança, assim, a criança recém-nascida e que a gente tem que ter um cuidado maior, um olhar mais atento. Então a gente optou por ter essa irrigação manual no início, mas hoje essa irrigação já ela não é mais utilizada, o telhado já está equilibrado e está ok, tá funcionando sem essa necessidade. Então foi por isso os fatores que nos fizeram levar a época do ano que a gente instalou e a questão de ter uma certeza que nesses 3 primeiros meses ele ia estar super bem tratado, assim, bem cuidado. Show de bola. Beleza? Vou fechar meu parênteses aqui e deixar você continuar. Vai lá. Tranquilo. Olhar atento, hein? Águia aí, olhou tudo hein, na imagem. Bom, aqui eu vou passar rapidinho, então, outros cases, para a gente não se alongar tanto, né? Mas mostrando que deve ter 30%, 20% do que a gente já executou aqui, principalmente na região sul, né? Que é o nosso grande foco, tá? Então, aqui é só para vocês terem ideia, ó. Esse é um telhado, uma imagem 8 meses depois dele instalado, tá? Vocês podem ver que ele está bem fechado. A gente tem uma planta diferente que eu não tinha falado ainda, que é o Kalanchoy, que é uma planta bem adaptada e que fecha muito rápido e dá um extrato também um pouco mais alto nos telhados. Então, a gente tem aqui uma visão de já com 6 meses de implantação. E só um parênteses, eu vou fazer uma dos diferenciais assim que a gente tem nas nossas implantações é que normalmente a gente não faz uma monocultura, tá? A gente tenta trabalhar de forma paisagística, dando uma visão paisagística que a gente pode ver aqui pelos desenhos, né? E tentando sempre mesclar quanto mais espécies melhor, tá? Por uma questão de realmente de biodiversidade, né?
quando a gente tem essa liberdade, assim, a gente realmente tenta sempre utilizar isso aí. E esse é um outro exemplo. Um telhado recém-plantado, tá? Ele finalizamos o plantio, no final da tarde eu tirei essa foto, tá? Onde a gente também dá esse tratamento paisagístico que eu chamo, né? A gente faz esse tratamento. Então, tem bastante curvas, esse telhado está super bonito hoje, infelizmente não tem foto aqui, está muito dinâmico, tá? Quem olha ele valoriza muito o empreendimento, porque esse aqui está no quinto andar, do quinto andar para baixo é o edifício garagem, e aí do quinto para cima é o edifício comercial, e ele está dando um dinamismo e uma visão muito bonita, assim, que realmente está valorizando bastante o empreendimento, né? Então, e ele aqui é recém-plantado, então a gente pode ver que ele recém-plantado no nosso sistema fica assim, e 4 a 6 meses depois ele está bem fechadinho já, né? Então, esse aqui é um outro sistema que também não tem irrigação, ele tem 10 centímetros de substrato e também é um telhado considerável, né? 735 metros quadrados. E, enfim, né, temos bastante obras aí, né? A gente tem obras públicas, tem obras já em 3 estados, e aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem contabilizado mais de 30 cidades que a gente já fez alguma intervenção com telhados verdes, né? Bom, mas o Sérgio me convidou para esse bate-papo com vocês, para a gente falar desse projeto aqui, tá? Que é um projeto que surgiu já há bastante tempo atrás, ele é se não me engano, foi em 2008 ou 2009 que foi feito o projeto. E agora, em 2017, que a gente conseguiu executar. Tá? Ele é um hospital público aqui do Rio Grande do Sul, tá? E a gente tem ali de mais de 5.000, a gente tem quase 6.000 metros quadrados de telhado verde, tá? E, enfim, é muito legal, assim, porque, na verdade, como a gente participou, né, o projeto foi feito pelo Escritório de Paisagismo Tony Bax, e durante as reuniões para se fazer o projeto, já se pensou numa redução na capacidade de resfriamento do hospital, né, de ar-condicionado. Todo o sistema de ar-condicionado ele já foi pensado tendo esse conforto térmico que o telhado verde gera para a edificação, né? Então, uma curiosidade, conversando informalmente, obviamente, os dados técnicos ainda não, a gente não tem acesso, mas desde que o telhado verde foi instalado, se diminuiu o custo energético de ar-condicionado. Então, realmente, isso mostra, né, que o telhado verde tem essa capacidade também de conforto térmico para a edificação. A gente está fechando um ano, inclusive, mais legal, tá? Agora estou me lembrando, Sérgio, que está realmente fazendo um ano da execução desse telhado, né? A gente começou em outubro, no início de outubro de 2017, né? Terminamos em dezembro. Então está realmente fazendo um ano, assim, talvez um ano atrás eu estivesse em cima desse telhado aí, né, ajudando na execução. E então a gente está fechando um ano de tabulação de dados também do hospital. E eu espero conseguir ter acesso nisso para a gente realmente poder mostrar que é efetivo a utilização de telhados verdes como conforto térmico e diminuição de custo energético, né? Então, é o Hospital da Restinga, né, de Porto Alegre. Ele tem 5.963 metros quadrados. Ele tem a gente optou também por fazer um telhado mais naturalista, com bastante, por ser uma área muito grande, né, a gente trabalhar caminhos de manutenção, caminhos de inspeção de toda a elétrica que passa em cima do telhado, como a gente pode ver aqui os caminhos de britas, aqueles são de manutenção, mas eles também são os caminhos de inspeção, porque aqui está passando cabos elétricos, né?
e para-raio e outras questões, né? A gente trabalhou com caminhos de manutenção de grama, né? Sempre levando em conta essa questão mais naturalista e mais de trabalho de trabalhar mais a biodiversidade e trabalhar um desenho mais orgânico no telhado, né? Então, para vocês terem ideia, assim, acho que no total desse projeto tem 30 a 35 espécies ou mais instaladas no telhado verde. A gente tem alguma coisa de sedum, bulbine e kalanchoe, que são, e bold, assim, que dá para dizer assim, são um dos carros-chefes nossos, assim, que a gente utiliza. Eu sempre digo que o sedum é o rei do telhado verde, o bulbine é a rainha e o kalanchoe é o primeiro-ministro, né? E quem está chegando aí agora é o bold, que também que ele tem se mostrado bem adaptado assim à nossa região. A tradescância também é uma planta que a gente gosta muito de utilizar e dá essa cor roxa aqui no que vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Então essa imagem também é uma imagem recém-plantada do telhado, tá? E, enfim, daí nós trabalhamos com portulaca, grama amendoim, conseguimos instalar uma horta também nesse telhado, e o que é legal, assim, no projeto inicial não tinha esse pedido, não tinha isso no escopo, e foi um pedido dos funcionários, né, então a gente ficou super feliz por essa integração, que os funcionários, nossa, aí, vamos plantar alimento também, a gente vai com certeza. Então, nós fizemos uma horta, com muita coisa, muito tempero, muito hortaliça, né? E está sendo aproveitado. Enfim, temos bastante variedade de vegetação e o sistema foi utilizado, né, o de retenção, aí, o flat 17. Esse telhado tem 5 centímetros de substrato e ele possui irrigação. Bom, agora eu vou dar um pause aí, Sérgio, e vou até o final da apresentação, tá? Beleza, show de bola. Como é que tá indo aí? Cara, tá ficando super legal. Não tá gravando legal, tá tranquilo. Beleza, então. A irrigação que você usou no hospital é aspersão ou gotejo, Marcelo? Pessoal. Aspersão. Uhum. Tu tá utilizando gotejamento ou varia também, depende do projeto? Depende, 99% que eu uso hoje é gotejo, mas tem algumas situações que o cliente quer mesmo uma aspersão, quer ver o chafariz ali em cima, assim, né? Mas eu prefiro, eu gosto muito mais do gotejo. Tu tá usando aquele gotejo de 8 milímetros? Tubinho de 8? Não, eu tô usando aquele grande ainda, o de 17. Tá, beleza. Também é bom. Eu usei uma vez, a gente fez aquele casacô que a gente plantou trigo lá, aqui em São Paulo, isso foi esse ano. Eu usei o de 8 milímetros, aquele fininho. Funcionou bem também, não tinha usado ele ainda. Mas foi a única vez que eu usei ele. Tá bem bom, né? Vou usar. Eu tô conseguindo agora num telhado aí, cara, que botar irrigação e aí o cara, como ele é bem tecnológico, assim, do proprietário, ele quer o melhor da irrigação. Daí eu vou botar aquela enterrada, cara, que é super cara, mas... Aquela marronzinha, né? Tá, eu vou botar aquela mangueirinha enterrada ali, eu uso sempre ela nos gramados, funciona muito bem, cara. Ela tem proteção para no entupimento de raiz, né? Exatamente, tá. Bueno, então tá, vamos seguir. Vou tocar a ficha aí, então. Vou sair de novo. Então tá. Bom, pessoal, então dando sequência aqui, né? Para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma imagem inicial antes da instalação, né? A gente pode ver que é um telhado que foi feito há bastante tempo. A gente pode ver que a proteção mecânica dele está bem, tá com bastante limo, né? Já está bem sujo. Ele ficou um bom período realmente só na proteção mecânica e sem a instalação do telhado, né? Então a gente dá uma olhada assim de como era. E eu passando umas curiosidades para vocês, assim, né? Porque também antes de fazer engenharia, eu fiz estatística, então eu sempre gosto dessas questões de curiosidades, né?
Então, foram utilizados 237 mil litros de substratos, tá? Tem 461 metros quadrados de caminho de brita rosa, que é o caminho de manutenção que eu mostrei ali para vocês, né? A gente teve computado aí mais de 200 horas de guindaste Munch, né? Que foi feita toda a elevação, a gente acompanhou tudo isso aí. Então, tivemos que fazer um projeto de como os melhores locais e os aptos a se fazer a elevação. Tivemos que ter uma logística bem restrita pela questão da capacidade de carga do telhado, né? Então, a gente não podia acumular muito substrato num local só. Então, a gente tinha que ter uma logística bem rápida de larga o substrato, eleva o substrato de guindaste para o telhado e já tem, no momento que está descendo, já tem que estar sendo distribuído, porque senão não teria, a laje não teria capacidade de carga para aguentar 20, 30, 40, 50 metros cúbicos de substrato naquele local, né? A gente tem um substrato leve, assim, um substrato que tem a densidade média de 60 a 70 quilos aí por, por metro quadrado, né? O substrato com 10 centímetros de substrato, mas pega aí 10 metros cúbicos, já é um peso considerável e a gente tinha que fazer esse deslocamento, tá? Todo o substrato foi elevado em bags, tá? Acredito que na apresentação tem imagens aí mostrando toda a elevação. Aí a gente pode ver aí, ó. Então, o substrato vinha no caminhão em bag, o guindaste ou o Munch elevava, dependendo da posição, né? Então, a gente tinha elevações aí médias de 6 metros a 8 metros de altura, em alguns pontos um pouco mais. Então, tínhamos que fazer toda essa logística e pensar e sempre uma questão muito forte, assim, a gente teve a questão da segurança do trabalho, né? Todo por ser uma área pública, né, de bastante movimento, um hospital, a gente sempre precisou ter muito cuidado com isso, né? Então, tinha que ser uma logística sempre muito rápida e pontual e eficaz, né? Então, elevamos muito substrato em bags, né? E aqui falando um pouquinho, então, de retenção de água e anti-raiz, né? Então, ali a gente vê um pallet de flat 17, né, que foi utilizado, um filtro de partícula que a gente utiliza também de não tecido, tá? Não é o bidinho a gente não é muito por ser um produto que com o tempo ele acaba colmatando, tá? Telhados verdes a gente usa uma camada não muito alta de substrato e a gente tem muita troca gasosa, tem muito oxigênio circulando no substrato de telhado vivo, que é muito bom, né? Para o desenvolvimento da planta. E a gente tem notado assim que o bidim, com o tempo, ele começou a colmatar, começou a criar um musgo e um limo por cima e não e perde essa capacidade de filtragem mesmo, né? Então optamos por não utilizar mais bidim, isso já há algum tempo. E o legal é que é uma experiência é empírica, né? Então nós realmente fizemos alguns, tivemos problemas ao longo do tempo depois de 4, 5 anos, né? Então a gente pode hoje dizer que realmente ele não vai dar problema no início, mas a gente vai ter um problema futuro que vai ter que se resolver com a questão do BD. E o que eu ia dizer? Que realmente, às vezes, assim, a gente vê as pessoas estão fazendo, estão se preocupando só com o momento inicial, né? E o telhado verde é para ser algo que vai estar sempre com a casa, com a edificação, e a gente tem que ter esse cuidado de ele ser durável, sabe? De ele ser estável e ter uma durabilidade. Porque, por experiência própria, uma assim, uma das situações mais difíceis que eu já vivi foi ter que recuperar telhado verde mal feito. Ou feito naquilo que eu acreditava. Sabe? Naquele momento era o que eu acreditava. Eu achava que o bidinho era bom, achava que outras que se utiliza eram boas e reproduzia aquilo. E depois, com o tempo, eu fui ver que só me deu dor de cabeça, né?
Então, por isso a busca por tecnologia, quando a gente saiu do Brasil e foi para a Alemanha para entender um pouco mais e trazer uma tecnologia que lá é utilizada e que lá realmente dá certo. Os caras estão anos-luz na nossa frente. Então, sabe, porque se lá não se utiliza, por que a gente vai utilizar aqui, sabe? Então, e a gente entendeu com o passar do tempo que realmente causa alguns danos, alguns problemas, e a pior coisa é tu querer ter que refazer algo em cima de um telhado verde, em cima de um telhado, na verdade, porque a logística é diferente de tu trabalhar num jardim. Então, é bem difícil, é bem desgastante. Então, assim, eu sempre digo, assim, uma das que eu dou para meus alunos, né, faça uma vez e façam bem feito. Porque se o telhado verde te fazer tu voltar para reparar ele, tu vai perder muito tempo, vai te dar muita dor de cabeça e, consequentemente, também a questão do custo, né? Ele vai influenciar porque tu vai ter que estar fazendo um reparo, tu está tendo todo um custo energético teu e um custo financeiro de estar tendo que reparar esses problemas que surgem no futuro. Então, é importante a gente estudar, entender e aplicar o que a experiência vem mostrando que dá certo, né? Então, nesse telhado, a curiosidade, né, a gente utilizou uma manta anti-raízes antes da instalação das bandejas, né? Então, a gente pode ver bem lá o fundo já lado, a manta anti-raízes, as bandejas, o filtro e já tá colocado o substrato. E aqui começa, então, uma nova célula. A gente trabalhou sempre por células, por ter essas vigas invertidas, né? A gente se preocupou em ir fazendo células do telhado verde, né? Então aqui a gente está começando uma célula a gente abriu então a lona anti-raízes, veio as bandejas, tá vindo as bandejas, né? A gente vê que as bandejas bem instaladinhas, bonitinhas aí, um trabalho bem bacana, bem limpo, né? Bem organizado. E aqui agora a gente começa a instalar então o filtro que esse fio branco aqui é um filtro que vai sobre as bandejas e vai impedir que o substrato passe e entupa toda a tubulação, mas ele não impede que micro-raízes transpassem esse filtro e venham beber a água que está acumulada nos copinhos aí das bandejas, né? Então, é um sistema super bacana, super bom e eficaz, muito eficaz. E a gente nota assim, depois um telhado verde, tu abre ele 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos depois e tu vê que as raízes se conformam bem nos copos, né? E não porque elas vão atrás de água, né? A raiz da planta que é água. Então, ela realmente não passando e não indo lá para proteção mecânica consequentemente, tentando ferir a impermeabilização, né? Então, é um sistema bem seguro, assim, bem em que eu digo que eu instalo e vou dormir e tenho um sono bom, né? Não vou me acordar na noite preocupado com que enfim, o trabalho não está bem feito, que pode dar algum problema. Aqui mais uma imagem, então, para vocês darem uma olhada aí de como é toda a logística de instalação, né? A gente estava na zona sul de Porto Alegre, uma zona bem ventosa, então a gente tinha que aproveitar, por isso a gente optou por fazer em módulos, porque não dava para fazer grandes extensões por causa do vento. Então nós tínhamos que instalar a manta anti-raízes, já vim com as bandejas muito rápido, segurando, né, estabilizando essa manta anti-raízes e vindo instalando as bandejas. E quando a gente instalava o filtro, a gente já tinha que apoiar ele, porque senão o vento levava embora. Tá? Vocês podem notar ali que existe a gente consegue notar nitidamente um transpasse, né, do filtro. É importante ter esse transpasse aí para evitar realmente que a gente tenha perda, segregação de substrato por ali, né? E então a gente sempre trabalha com média de 10%, 10 centímetros de transpasse dos filtros de partículas. E aí então depois a gente pode ver no canto da tela
A gente tem todo o extrato ali, então, manta anti-raízes, bandeja, filtro e substrato sendo instalado, né? Então, a gente tem uma ideia mais geral, assim, de como foi todo o processo de instalação, né? Uma vista um pouco aérea, aí, onde a gente consegue ver a instalação avançando, né? E, enfim, aqui novamente os os 4 estratos, né? Faltando só a vegetação de instalação de todo o sistema de telhados verdes, né? Mais ou menos aí para a gente, então, né? A gente utilizou 124.325 mudas. É a muda para dedéu, é muita muda, servindo em bandejas de 15 células, né, de 15 mudas. Foi uma logística super alta, assim, para conseguir levar toda essa vegetação, né? Tem mais de 30 variedades de plantas e aqueles dados bobos, assim, né, só para dizer que como é que é a pesquisa, a gente coloca o que quer, né? Mas eu fiz o levantamento, assim, durante esses 3 meses de obra, a gente teve 5.324 trocas de mensagens e áudios de WhatsApp, né, que era realmente muito dinâmico, tinha que ter muita informação para acontecer, né? Cara, é praticamente uma mensagem por metro quadrado que você mandou. Ah, rapaz, eu não tinha me ligado nisso, é verdade. Que legal. Você tem que se É comunicar, né? verdade. A comunicação ela é extremamente importante, né, Sérgio? Durante a implantação de qualquer obra é importante a gente ter uma mensagem clara e objetiva, né? E sempre que surgia qualquer tipo de dúvida, assim, a equipe sempre se remetia a nós, assim, né? Para que realmente a gente conseguisse uma excelência na instalação desse telhado, né? Porque era um orgulho, sim, sem Uhum. dúvida, não posso dizer que não, um orgulho de estar fazendo o maior telhado verde do Brasil, mas também uma responsabilidade muito grande por Exatamente. saber que esse trabalho viraria referência. Aí seria um estudo de caso para todo o Brasil, assim, né? Então, sempre uma grande responsabilidade por trás de todo o entusiasmo de tá vegetando assim 6.000 metros quadrados quase, né? Legal. Deixa eu parar de interromper aqui. Só pode. Beleza, vamos seguir lá. Aqui então o Francisco já saiu, né, aqui do meu colo, mas ele está sempre presente nos trabalhos, né? Então aqui é quando a gente o projeto em si ele foi bem organizado, né? Então quando iríamos entrar, então a gente começou a produzir a vegetação, viveiros parceiros, né? Porque era muita vegetação, né? Vocês viram quase 130 mil mudas de plantas, né? Então aqui foi uma das visitas do viveiro, em um dos viveiros, né? Que está acontecendo a produção de cédum à frente aqui, que vocês podem ver, e o cédum é legal porque ele dá essas florzinhas amarelas aí bem bonitas, né? Então a gente tem bastante cédum. Aqui é boldo que está na bandeja atrás do cédum, e nas laterais ali tem bastante cédum, e lá no fundo bastante bulbine também, que a gente utilizou na execução desse telhado, né? Então, a gente também teve esse acompanhamento junto aos nossos fornecedores, e a gente tem, que está indo com qualidade, que a qualidade fitossanitária da vegetação, ela tá ok, está dentro dos parâmetros, né, para que a gente não tenha problemas futuros, né. E mesmo assim acontece problemas. Em uma outra oportunidade eu vou relatar para vocês a questão das manutenções, né, em que a gente tem que ter muito cuidado. Já vou fazer o parênteses aqui então em falar, né, não vou me aguentar. A gente teve um pequeno problema, não só de Louros vive uma grande obra, né, um grande case, mas a gente teve um lote de plantas, né, de vegetação que vieram com o substrato da vegetação
contaminado, e como o telhado tem irrigação, e era o auge do verão, ali ele estava sendo implantado, né? Aconteceu de ter um super crescimento de insos, né? De ervas invasoras, não vou dizer inso, vou dizer ervas invasoras, que são ervas que, inso é toda a vegetação que não se descobriu ainda ou a capacidade curativa dela, ou não se descobriu a capacidade paisagística, né? O potencial paisagístico. Então, dentro considera mata ou inso. Aqui eu gosto de dizer, são ervas invasoras que elas não eram desejadas naquele local ali, né? Então a gente teve que fazer uma intervenção de manutenção super rápida após o plantio, porque teve um grande desenvolvimento, apesar de a gente ter todo esse controle, né, fitossanitário, a gente teve um lotezinho aí que nos deu um pouco de dor de cabeça após a instalação, mas que foi superado, tá com sucessivas manutenções de arrancando, né, tentando arrancar sempre com raiz e tirando as sementes. Em nenhum momento a gente utilizou nenhum defensivo agrícola, não é da nossa linha de trabalho, né, e também porque estávamos em cima de um hospital, mas a nossa linha de trabalho não, sabe, minha ética não permite que a gente entre com defensivos agrícolas nas obras, né? Mas isso foi superado, tá lá, super bonito, mas sabe, sempre a gente tendo cuidado ainda acontecem coisas que não estão na nossa alçada, né? Porque a gente está lidando com a natureza e a natureza não adianta, a gente não tem o domínio dela, né? O homem tenta dominar, às vezes até de forma errada, mas a gente sabe que bom que ela sempre nos consegue nos dar a volta, né? Então foi um acontecimento aí. E a gente pode ver então também um pouco da diversidade de plantas que foram instaladas lá, né? A gente vê essa questão do colorido, né? Que muito agrada assim aos projetos, né? Passa ali com cores, com alegria. E a gente está também, além de estar renaturalizando uma área, a gente tá lidando com, sabe, com sensações humanas e esse conforto paisagístico. Ele é também ele é algo muito importante assim dentro das nossas intervenções paisagísticas e de telhados verdes. Como era uma área muito grande, projeto muito extenso, né, gente? A gente teve que começar a marcar canteiros, né, e caminhos de manutenção. Então, nós optamos por fazer de uma forma um pouco diferente do que a gente faz, de vir largando substrato e plantando, né? Então, a gente largou o substrato, né, espalhou ele e começou a marcar as manchas de vegetação, né? Que a gente tem primeira marcação de caminho de manutenção aqui, na verdade, que veio a grama, né? A gente pode ver ao lado aqui à direita, onde está um espaço que é um dos drenos, né? Teve muitos drenos, se não me engano, são 190 drenos, 96 drenos, o olhado todo, bastante drenos foram executados. A gente vê à direita aqui um deles que ainda não está finalizado, né? Mas a gente vem com uma coroa de pedrisco ali, tem toda mais uma outra manta de filtragem que a gente põe por cima das nossas caixas de inspeção. E dá para ver aí que o sol tá forte, né? O pessoal tá cheio de chapéu e capacetes, enfim, eu fiquei bem moreninho aí, né? Eu ia trabalhar em Porto Alegre, né? Porque eu moro em Nova Petrópolis, dá uns 100 quilômetros de Porto Alegre. Aí eu ia branco, que eu sou aqui da Serra, alemão, né? Aí chegava em casa, no meio da semana, todo bronzeado, minha esposa brincava comigo e dizia: tu não foi trabalhar, né? Tu foi pra beira da praia tomar cerveja, porque tu tá todo bronzeado, né? Porque o sol era escaldante, assim, realmente deu para pegar um bronzeado aí e durante essa obra aí, né? Bueno, vamos lá. Então aqui a gente pode ver então já uma parte de intenção executado e a marcação do tipo de vegetação que ia, da mancha de vegetação, colocando as bandejas por um posterior
início de plantio, né? Opa, passei errado. Então a gente começa a ter um elemento paisagístico mais forte, né, no momento que vem a vegetação. E o que me chama muita atenção assim, é a questão da humanização, né? Como o ambiente, no momento que ele começa a receber vegetação, ele começa a mudar drasticamente assim a energia do lugar. É incrível, assim, realmente a gente nota que daquela aridez, o concreto inicial, assim, quando tu entra com a vegetação, tu muda totalmente o espaço, né? Ele começa a ser muito mais agradável, a convivência do ser humano, os pássaros começam a vir, outros animais, sabe? É muito gostoso, assim, tu ver essa transformação acontecendo. E uma coisa também que orgulha muito nesse projeto é que ele foi executado no bairro Restinga, que é um bairro um pouco mais popular de Porto Alegre, então fica na periferia de Porto Alegre. E eu fico muito feliz, né, de poder implantar isso numa região um pouco mais vulnerável que necessita tanto assim desse olhar mais humano, desse apoio para transformar o local, né? Então fiquei muito feliz de poder ter o maior telhado verde do Brasil no bairro Restinga de Porto Alegre, né? Gente, aqui então já o processo de plantio já aconteceu, né? O projeto inicial ele não previa irrigação, tá? A gente batalhou de início a irrigação, mas ele não foi aprovado. E então, mas o legal é que durante na nossa implantação, os gestores da obra viram a magnitude do que estava sendo feito e, e resolveram implantar a irrigação. Então esse foi um processinho um pouco diferente, né? Em vez de vir a irrigação e depois o plantio, veio o plantio, começou-se o plantio e veio a irrigação atrás, assim. Então esse deu não um contratempo, mas a gente não teve um acabamento tão bom inicialmente com a irrigação, porque ela veio posteriormente o plantio. Então a gente pode ver aqui, ó, à esquerda tem alguns canos azuis nas tubulações de irrigação, lá no fundo está passando a tubulação de irrigação já instalada. E eu vou dizer que eu fiquei muito feliz com essa irrigação, assim, porque o telhado hoje ele é uma profusão de vida, sabe? Ele pulsa vida e a água ela é importante para que a vida aconteça, né? E tá realmente ele está muito lindo e a irrigação ela realmente ela é uma das coisas assim para a gente ter essa profusão de vida, né? E como profusão de vida, né? Coincidentemente eu falando sobre isso, aqui a gente tem, ó, eu recebi uma das mensagens assim logo após implantado o telhado do pessoal um pouco assustado que estava nascendo cogumelos no telhado, né? E aí me mandaram mensagem: Marcelos, olha só, tá nascendo cogumelos aí no telhado. E a minha resposta foi: bah, que bom, né? Esse telhado está encantado, né? Tem gnomos cuidando dele, então com certeza vai dar muito certo. E são coisas que acontecem super bom. Era uma área um pouco mais sombreada, né? Tava bem úmido e surgiu aí um jardim de cogumelos que não estava no script, né? Para vocês terem uma ideia aqui, então, essa foto é antes da implantação, né? Como era a visão e pós-implantação, assim, como ficou o local. E a gente tem uma mudança, vou voltar de novo, assim, da gente ver, olha a mudança visual, né? Que a gente tem, assim, um conforto visual que nos dá a vegetação depois de isso aqui eu acho que foram o que uns 5 meses depois de implantado, já tinha um fechamento total, né, praticamente de algumas áreas. À esquerda a grama amendoim, ó, se desenvolvendo, grama
a zósia que a gente utilizou, o boldo que está fazendo esse brócolis, né? Que depois que eu tirei a foto, o desenho não é um brócolis, né? Mas ele acabou formando uma árvore, um brócolis, né? E até uma curiosidade, foi meu filho que olhou assim essa foto e disse: um brócolis, papai. Eu tinha visão só da árvore, né? E ele viu um brócolis e aí ficou então a lenda do brócolis plantado. Atrás a gente tem bulbines, né? E na lateral esquerda acima a gente vê também começando uma mancha de sedum. Na lateral direita a gente está ali perto daquelas caixas vermelhas que são as caixas de incêndio, são hidrantes, né? Ali a gente tem portulacas, enfim, assim vai uma infinidade de vegetações, né? Falei para vocês, a hortinha que não no projeto, né? Mas a gente ficou muito feliz em fazer. A gente tem mais de 20 variedades de ervas e temperos e punks, né? A gente pode ver ceba, tem capuchinha, tem manjericão, nossa, tem de tudo aí, né? Tem muita coisa, tem alecrim, então tem uma variedade azedinha, tem uma variedade bem grande de vegetações aí, né? Que, ó, que dá essa profusão de vida aí para essa horta, né? Ela tá muito bonita mesmo. Minha última visita lá fazem mais ou menos uns 4 meses, eu acho que eu tive lá. E tá muito bonito, tá tendo manutenções do telhado, assim, a gente está feliz por isso também. Ele está se mantendo, né, com uma ideia original, que é preciso a gente ter esse plano de manutenção também nos telhados, né? Porque senão ele acaba se perdendo ao longo do tempo, assim, toda uma conformação. Então, a gente, nesse caso aqui, esse telhado é importante ter, porque a gente tem bastante área de circulação, né? Então, é bacana, assim, tá bem bonito e tem uma profusão de vida em todo o telhado, mas a horta em si também, assim, ela tá muito próspera, né? Muito bonita, assim, com muita vitalidade. Algumas imagens estão aí do telhado, assim, que a gente pode ver, né? Para ter uma ideia da dimensão que é o processo, né? Aqui então também a gente vê que ainda não está bem fechado ali o célula, né? E a irrigação sendo implantada ali, né? Então, para dar esse up, assim, né? Porque era um período de muito calor, assim, a gente estava realmente com seus 45 graus acontecendo aqui em Porto Alegre, foi um verão muito quente do ano passado, e mas tá super estabilizado o telhado, assim, tá super bonito. A irrigação funcionando, né? A gente vê que onde tem água tem vida, né? Então, tá isso bonito. Tem aqui um super matinho aqui, no, um invasor, no início aqui da imagem. E a gente vê que está super bem desenvolvida, né? Ceticrésia com flores e numa altura super bem formada. E o telhado está super bonitão. E, ó, a gente pode ver outras imagens, trazendo um pouco dessa magnitude e da profusão, né, de desenvolvimento das plantas. Olha como super bem desenvolvidas, né? Tá bem bonito mesmo. E aqui eu deixo, então, meio finalizando já, né? Um pouco dos meus contatos, né? Meu telefone, meu celular, meu número de celular, número aí é o WhatsApp também, meu e-mail, meu contato de Face, né? Marcelos Oliveira, o do Insta também é Marcelos Oliveira. E fico à disposição a vocês, se tiverem uma dúvida, quiserem mais particularidades desse projeto ou de outros projetos, uma ajuda para solucionar uma dúvida, eu estou sempre super disponível aí, sempre tentando passar o máximo de material e o máximo de fornecimento de conteúdo assim, para as pessoas realmente. Marcelos, tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Não, caiu um pouquinho, não, legal.
Cara, essa foto tá demais, aí você tá realmente colhendo os louros da vitória aí, né? Que, que figura. Essa foto aí, ela tem uma curiosidade, né, Sérgio? Ela, uma das nossas experiências também, que a caminhada é feita de experiências de acertos e erros, né? Isso é um tufo de grama coreana. Aham. Estou em cima de um telhado ajudando um parceiro, o Eduardo Dil, até tu conhece, né? Sim, sim. a fazer a manutenção. Porque nesse telhado, a curiosidade é que ele resolveu adubar o telhado verde. Sabe? Ele botou adubo e botou pó de rocha, se não me engano, no telhado verde. E, cara, 6 meses depois, assim, o telhado virou um mega monstro, assim, de vegetação, né? Os tufos de grama coreana, assim, eram imensos, cara, imensos, assim, que a gente cortava, saiu muitos sacos de matéria orgânica, assim, do telhado. Daí eu peguei, assim, umas cachopas, assim, eu peguei e botei na cabeça, assim, tira uma foto aí, meu, que eu tô virando, eu tô ficando verde aí, né, de tanto mato que tem aqui. Esse que é o meio E de subir a cabeça, né? exatamente. E aí foi um aprendizado, assim, a gente viu que realmente também a questão de adubação no telhado verde, ela não se trabalha da mesma forma que se trabalha num jardim, né? Uhum. E foi um aprendizado. A gente aprendeu que não se aduba muito telhados verdes. Senão você vai dar um trabalhão depois para cortar aquele mato, né? Responde Nossa muito rápido, né? Senhora! Responde muito rápido. Os sistemas são rasos, acho que É, isso concentra demais, né? acho que O sim, cliente isso não aí. vai embora, ele fica ali, né? Uhum. Pô, Marcelo, fantástico o teu depoimento aí, muito legal a tua experiência. Não sei se você tiver mais algum recado para dar aqui, eu gostaria de realmente de agradecer a tua participação aqui com esse teu vídeo, teu depoimento, mostrando toda a história dessa obra incrível, né? É realmente muito legal o trabalho que vocês realizaram aí. Parabéns para você, para o Tony, para toda a equipe que organizou, a logística, a articulação comercial que você... 2008 você está negociando esse projeto, né? Desde 2008, exatamente. Desde a primeira conversa até se chegar na obra, né? Então é muito legal você mostrar isso, que realmente trabalhar com telhados verdes é uma maratona, né? Não é uma corrida de 50, 70, 100 metros, não. Realmente são aí anos de negociação, de articulação, são 5 mil e tantas mensagens de WhatsApp trocadas, fora as horas nos telefones, né? Mas realmente é compatível com a dimensão de uma obra dessa, né? Muito legal o teu depoimento aí, tua história, teu case. Acho que só valoriza, só agrega valor aqui para a nossa semana e dá um conteúdo realmente útil para a galera que está a fim de conhecer, a fim de trabalhar com telhados verdes aqui no Brasil, né? E isso que eu gosto de falar, tem espaço para todo mundo, né, Marcelo? A gente não está preocupado com concorrente, que vai vir gente querendo roubar jardim, não vai roubar, você vai fazer mais um, cara, né? Precisa de muito mais jardim, telhado é que não falta por aí, né? Exatamente, sabe? Isso é uma conversa recorrente assim que eu tenho com que muitos alunos já vieram me dizer assim, nossa, mas tu dá curso e aí tu ensina tudo mesmo, cara. Sabe, tu não esconde ali, e sempre, o professor sempre quer esconder uma outra coisinha ali que eu pulo no gato, né? E tu explica tudo. Mas aí tu tá criando concorrentes e eu acho que não, acho que a gente está criando mercado, sabe? Exatamente. É isso aí, porque tu imagina se 10% das edificações do Brasil resolvem fazer telhados verdes hoje. A gente não tem profissional para poder fazer. Não tem profissional para executar 10% das coberturas do Brasil hoje. Eu imagino. Então, então a gente não está criando concorrência, né? E e é isso aí, né? A minha experiência ela veio do aprendizado do outro. Então eu sou embasado em outros mestres para aplicar aquilo que eu estou aplicando então se eles não se furtarem de passar o conhecimento, eu também tenho o direito de me furtar de passar esse conhecimento, né? E a gente está vendo aí, né, Sérgio, que nossa caminhada de ensinamento e de profissional mostra isso, né? Que o compartilhamento de informação ele é super próspero para todos, né?
ganha real mesmo, né? Não é balela essa história de ganha-ganha. Realmente, depois que a gente começa a abrir informação, parece que a gente começa a agregar pessoas em torno, os negócios se fluem mais, né? Eu achei muito legal também. A gente ficou muito tempo fechado aqui no Instituto também, quando a gente começou a abrir, fazer esses cursos, fazer esses vídeos, assim, abrir a nossa experiência. Não uma abertura só mostrar um pontinho, a gente realmente mostra tudo que a pessoa tem que fazer, não só da forma como a gente faz, mas as referências todas estão aí, os princípios de como fazer direito dos feriados verdes, que eu achei fundamental o que você falou, né? O feriado verde é uma coisa que é feita para durar a vida inteira da obra. Né? Então você tem que acertar no começo, senão você vai ter que ficar refazendo várias vezes. Se você acertar a primeira vez, cara, aí sim você vai começar a prosperar e vai ver realmente o poder dos feriados verdes de transformar aí essas lajes secas e feias que já não estão problemas. É uma coisa importante, né? A gente está tendo uma normatização aí no Brasil agora que é a norma de desempenho da construção civil, né? Então a gente também somos extremamente responsáveis pelos produtos que a gente está colocando hoje no mercado e tá passando para os clientes, porque se a gente não faz bem feito, existe uma norma hoje, uma lei no Brasil que vem nos cobrar, assim como cobra do ferro, como cobra do concreto, da abertura, ela cobra do telhado verde também. Então, se a gente não dar essa qualidade no que está fazendo, a gente vai ser cobrado logo ali na frente, né? Então, a gente tem E que ter essa é a esse cuidado. diferença, né? É diferente de você fazer um telhado verde na tua casa, no teu sítio, lá no local. Quando você entra no mercado, você está vendendo alguma coisa, quando você vai oferecer um produto, você tem que oferecer garantia. E isso que diferencia um telhado verde tradicional, vernacular, como a gente vê, a galera fazendo aí nos cursos de permacultura, no centro de permacultura, dos telhados verdes que a gente tem trabalhado com os caras mais business, mais duros da engenharia, da construção civil, que eles querem ver resultado, querem ver custo, querem ver garantias, né, Marcelo? Que até, principalmente a garantia, eu acho que é o que eles querem ter, né? E a garantia de que realmente, primeiro, funciona e, segundo, não vai dar problema. Então, realmente, o telhado mais artesanal, eu vejo assim que ele tem o seu mercado, mas o seu mercado restrito. Mas para tu ver assim, o telhado artesanal que eu fiz lá no meu sítio, eu também tive os cuidados de impermeabilização, Claro. das bandejas, Né, enfim, sabe? Quando a gente está lidando com o cliente, a gente tem que sempre ter esse cuidado, assim, por mais que seja o cliente seja super legal, super aberto, tu tem que ter uma responsabilidade perante as aspirações e os sonhos dele, né? Quando ele sonha em ter um telhado verde na casa dele, ele sonha em ter todos os benefícios que o telhado verde te traz. Mas com certeza não está nos sonhos dele, talvez nos pesadelos. Tem uma goteira ou o telhado está entupindo e está transbordando, sabe? Então a gente realmente tem que ser profissional e ter esses cuidados e ter saber como dar essas garantias. E eu não vejo uma forma melhor do que realmente nos cursos, essa super iniciativa tua que tu teve de abrir esse curso online aí para atingir muitas pessoas, né? É muito legal. E eu sou grato de poder, mais uma vez, aí compartilhar aí nesse time, aí, tá nesse time, compartilhando aí um pouco dessa caminhada aí, né? de bola, Marcelo. Pô, cara, brigadão pela tua participação, pela tua disposição em ceder um pouco do teu tempo. Eu sei que você está aí com a tua família. O Francisco deve estar louco para voltar aí pro colo do pai. Né? Agradeço a presença dele também, que trouxe um pouquinho dessa energia infantil para a nossa apresentação hoje. Humaniza um pouco o negócio, né? Cara, brigadão aí pela tua presença. Só dar o último recado aqui, Marcelo, pro pessoal, só relembrando que esses vídeos vão ficar disponíveis até domingo à noite, né? Na segunda-feira entra o vídeo de encerramento da Semana dos Feriados Verdes. Então aproveita, corre lá, assiste os vídeos, comenta aí na timeline, no filtro de comentários aqui na página telhadoverdetransforma.com.br. Vamos junto com a gente, aproveita as experiências do Marcelo aí, dos outros participantes da Semana dos Feriados Verdes, para você também se inspirar e entrar de cabeça nesse mercado que está mudando o clima da cidade do Brasil. Beleza, galera? Valeu, Marcelo. Obrigadão aí pela participação. Grande abraço aí a Por todos. aqui. Um abraço, hein? Valeu, grande abraço. Até mais.